Olá, meus amigos gremistas. Alexandre Segato aqui, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo vou falar sobre a vitória do Grêmio contra o bom time do Atlético Mineiro. Temos muitas considerações a fazer, muitas. A primeira e fundamental era vencer. O Grêmio tinha que vencer. E venceu. O Grêmio cumpriu seu dever. Ele venceu o bom time do Atlético Mineiro. Era fundamental iniciar com 3 pontos. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é essa aqui. Sim, é isso mesmo que vocês estão vendo. Acho que deu, né? Acho que deu. Ninguém mais tem dúvida sobre a qualidade do Volpi. Ou alguém ainda tem? Para mim, ele mostrou que tem qualidade. Ah, mas ele veio contestado, ele estava mal lá no outro clube. São fatores. Tem inúmeras circunstâncias no mundo do futebol. Quem sabe até o nosso preparador de goleiro não está melhorando ele. A gente não precisa ser taxativo, porque ele foi em tal lugar, vai ser assim em outro. Vamos esperar e ver aqui. A gente pode sim dar uma chance aqui. E o Volpi está provando a cada jogo que pode vestir a camisa do Grêmio. Não foi só hoje que ele foi bem. E não foi só em decisão de pênaltis que ele foi bem. Ele foi bem no geral. Ele foi bem como um todo. Então, como eu falei, tem casos e casos. Ah, não foi bem lá, pode ir bem em outro lugar. O que eu quero é ver o Volpi aqui. E jogando aqui, jogando pelo Grêmio, ele está me convencendo. Eu sei, o goleiro tem que ficar provando todo o jogo, todo jogo mesmo, mas para mim ele está passando confiança, e muita. Nesse jogo eu afirmo, não perdemos por causa dele. Seria catastrófico começar um jogo com 1 ou 2-0 contra. Então assim, ó, para mim o Volpi está afirmado. Está muito afirmado como goleiro do Grêmio. Sim, vai tomar gol, vai cometer falhas, como qualquer goleiro. Mas no geral ele está indo muito bem. Faz anos que a gente não tinha um goleiro confiável. Mas é a síndrome do cobertor curto, né? Em 2023, talvez se ele tivesse um Volpi no gol, a gente poderia ter sido campeão brasileiro. E agora que nós temos um Volpi no gol, falta um Soares lá na frente. Não estou reclamando da qualidade dos outros atacantes, que são muito bons. Estou falando que a gente não tem mais alguém do nível do Soares. Mas era isso, gente. Essa é a minha segunda consideração. Para mim, o Volpi está afirmado no gol do Grêmio. Eu achei esse jogo, apesar da vitória, um jogo nota 7. Porque a gente sofreu. A gente sofreu muito. Nos 15 primeiros minutos a gente escapou de ser goleado. E no final do jogo a gente não ficava com a bola. Era só o Atlético Mineiro jogando. A gente não tinha bola. É aquele jogo que a gente termina com muito medo de sofrer um gol a qualquer momento. Que a gente termina o jogo torcendo para acabar de uma vez. Porque a gente está vendo só o adversário jogar. Então essa é uma crítica que eu tenho ao Quinteiros. Por favor, Quinteiros, tira um ponta. Tira um ponta, Quinteiros. Tira esse ponta, não me importa se tu colocar mais um meia ou se tu colocar mais um volante, mas tira um ponta, joga só com um. Só um tá bom. Preenche o meio com outro meia, que pode cair pelos dois lados. Ou preenche com outro volante, que fica em boa chegada à frente. Mas, por favor, tira um ponta. Eles ficam isolados lá na frente, fica uma ilha. O que era hoje? O Arezzo, o Amuzu e o Kiki, uma ilha lá na frente. Uma ilha. O Grêmio não tinha bola. Mesmo jogando nesse esquema, a gente conseguiu fazer 2 gols. Então tu imagina se tivesse mais um jogador preenchendo o meio-campo e a bola chegando com mais facilidade aos 2 da frente. E daí seriam 2, né? Porque vai tirar um ponta. Seria um atacante e outro ponta. Nesse esquema, esses 2 jogadores ficam uma ilha lá na frente. O Grêmio fica dependendo de dar balão, de um lampejo do nosso volante criador, que eu digo mais, o Edenilson está se desdobrando para fazer essa função e está conseguindo ir bem, apesar de não ter companhia de outro meia. Ele está se desdobrando e mesmo assim está conseguindo. Tanto que fez o gol hoje. Mas isso eu falo mais para frente. Nesse momento estou falando de uma mudança que o Grêmio precisa fazer no esquema. Acho sim que o Grêmio teria muito mais tranquilidade no jogo. Não teria sofrido tanto se o Quinteiro optasse por tirar um ponta e colocar ou mais um meia ou mais um volante. Porque eu volto a repetir, e todo torcedor já viu isso, esses 3 jogadores estão uma ilha lá na frente. A gente depende de bolas rifadas, de um lampejo dos volantes criarem. Então assim, Quinteiros, eu sei que esse esquema te fez campeão em todo lugar que tu passou, mas testa sem um ponta, para te ver que o Grêmio pode jogar melhor, pode sofrer menos.
pode ter atuações melhores. Eu digo, pelo conjunto da obra, hoje o Grêmio fez um jogo nota 7, porque sofreu demais, tanto no início como no final do jogo. O Quinteiros também pode abrir mão de certos bruxos, que não precisa nem colocar em campo, mas isso eu vou falar mais pra frente. Por enquanto, só estou batendo nessa tecla de mudar o esquema. Eu gostaria mesmo que o Quinteiros testasse um esquema com um ponta a menos e um volante ou meia a mais no meio campo. Eu acredito que o Grêmio sofreria bem menos e teria atuações melhores. Porque uma coisa que está preocupando é que o Grêmio está enchendo de volante e mesmo assim não está se defendendo bem. E repito, não é culpa dos volantes escalados, porque hoje o Denilson foi bem, o Vila Sante foi bem, Camilo foi o mais razoável, mas não dá para dizer que ele fez uma partida ruim. A questão é que a gente precisa urgentemente dar um jeito de estancar os gols, porque é o seguinte, gente, a gente enfrentou 3 times da Série A esse ano. O nosso rival, o Juventude e o Atlético Mineiro hoje. A gente levou gol de todos eles. Não estou dizendo, teve um Grenal que a gente terminou 0-0 e não levamos gols. Estou dizendo que no ano a gente já levou um gol do nosso rival. Ou seja, quando a gente enfrentou times que estão na Série A, a gente levou gols. Só enfrentamos, por enquanto, 3 adversários da Série A? Sim, só 3. Mas os 3 vazaram a gente. Então preocupa isso. Por melhor que tenha sido a atuação monstruosa do Volpi hoje, a gente sofreu gols. Ou seja, nenhum goleiro sendo super iluminado não conseguiu evitar que a gente não sofresse gol. O Grêmio precisa urgentemente diminuir os gols tomados, se quiser almejar coisas maiores do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que uma mudança do esquema poderia diminuir os gols tomados. Essa escalação que o Quinteiros entrou contra o Atlético Mineiro, eu imaginei que fosse ela. Tanto que eu falei no vídeo passado as posições e os jogadores. Só errei um. Achei que ele ia com o João Pedro, mas ele foi com o Serrote. Os outros, todos os jogadores eu acertei. Daria para dizer bingo, porque daí eu teria acertado todos. Eu só errei o Igor Serrote. Eu achei que ele ia com o João Pedro. Mas esse aí eu me enganei, e me enganei bem. Porque parece que ele está lá no final da hierarquia com o Quinteiros. E digo mais, o Quinteiros não morre de amor pelo Igor Serrote, tanto que tirou de novo. Só tá usando o guri, porque deu para ver que ele abriu mão do João Pedro mesmo. E o João Pedro foi lá pro fim da fila. Mas todos os outros jogadores eu acertei. Eu imaginei que teria sido essa escalação contra os volantes. Afirmei para vocês aqui. Eu estava muito convicto disso. Foi nesse esquema que ele fez enfrentamentos melhores com os times da Série A que estavam disputando o Campeonato Gaúcho. Então eu achei que ele fosse usar esse esquema de novo. E acertei os volantes. E acredito que se o Cuéllar tivesse sido relacionado, era ele no lugar do Camilo. Quando eu vi que o Cuéllar não ia jogar, eu falei, vai jogar o Camilo. Dito e feito. Mas eu gostaria sim que o Quinteiros mudasse esse esquema, tirasse um ponta. E aí, entre os pontas, entre o Kiki Oliveira e o Amuzu, eu fico com o Amuzu. O Amuzu é um grande jogador. Tomara que fique mais de uma temporada no Grêmio. Ele está tendo muita participação, ele tem velocidade, ele tem o drible, ele tem o cruzamento, ele tem o arremate. Hoje, novamente, cruzou para o gol do Arezzo. Quando ele cortou, eu falei, tá, vai cruzar. Ele já tinha feito isso contra o Atlético ou contra o São Raimundo, não lembro agora, mas o cruzamento que ele mandou resultou em gol. E para mim o futebol dele só tem a evoluir, porque agora ele está se adaptando. Não acho o Kiki Oliveira mau jogador, mas se tivesse que optar entre o Kiki e o Amuzu, eu fico com o Amuzu. Tanto que um renomado do site esportivo acompanha o meu voto, porque esse site deu nota 4 para a atuação do Kiki e deu nota 7 para a atuação do Amuzu. E esse site também tem o voto popular. Deram 5 e 8 para o Kiki e 7 e 8 para o Amuzu. Ou seja, a torcida também viu que se tiver que optar por um ou outro, que seja o Amuzu. Nada contra o Kiki, que é bom jogador, mas o Amuzu está jogando demais. E escreva o que eu digo, vai jogar mais ainda, porque agora ele está se adaptando. Ele contratou uma professora de português que está ajudando ele com a língua, isso vai facilitar muito futuramente. Vi que até alguns ex-conselheiros do Grêmio reclamaram que o Grêmio estava muito estrangeiro. Não importa se é estrangeiro ou se é brasileiro, eu quero que jogue bola, eu quero que tenha desempenho. A língua pode ser um empecilho no começo, apenas isso. Porque depois nos treinamentos o jogador já vai saber o que fazer. Então eu não vejo a língua como um principal problema. Sim, vai atrapalhar um pouco no começo, mas depois as coisas tendem a se ajeitar. Sobre o elenco do Grêmio, eu friso, ele não é ruim, porque o Grêmio até tem 11 confiáveis.
Na verdade, 10, digamos assim. Porque se vier mais um zagueiro, aí sim eu afirmo que o Grêmio vai ter 11 confiáveis. Mas esses 10 confiáveis estão resolvendo, como vimos hoje contra o Atlético Mineiro. O problema foi quando começou a sair esses bons jogadores e entrou algumas peças que o torcedor sabe que não jogam nada ou não estão jogando nada, que é João Lucas, Pavon, Rodrigo Eli. Então, eu até acho que o Grêmio faz uma frente com esses 11. Mas depois que começa as substituições, aí que decai muito o nível. E foi por isso que a gente sofreu no final contra o Atlético Mineiro. Porque os que entraram não correspondiam nem metade do que jogaram os que iniciaram. O João Lucas, meu Deus, o que foi aquilo? E aí eu boto na conta do Quinteiros, porque se o João Pedro tinha condições, não tinha explicação por que não usar o cara. O Serrote está na frente do João Pedro, ok, tudo bem. Mas o João Lucas não, Quinteiros, não. Aí é pedir para sofrer. Agora vamos analisar algumas peças que começaram o jogo hoje. Até falei dos 11, mas na real o Arezzo não faz parte dos 11 porque o titular é o Brett White. Mas como eu disse num short que eu fiz alguns dias atrás, eu confio muito no Arezzo. Para mim o Grêmio está bem de centroavante com o Brett White no titular e o Arezzo para reserva. O Arezzo ainda tem muito potencial de crescimento, tem só 22 anos. Quando eu fiz esse short, que eu elenquei umas 5 ou 6 qualidades do Arezzo e disse que confiava muito nele, pode ser pesado, mas eu fui ridicularizado. Eu fui ridicularizado em alguns grupos do WhatsApp. Pra te ver, né? E hoje o cara já mete um gol. É, cara. Daí eu vou dizer o quê? Eu falei antes. Querem me tirar pra louco? Querem achar que eu tô falando besteira? Beleza. Cada um tem sua opinião. Eu só quero dizer que algumas coisas eu acerto. Porque o futebol, como eu digo no meu slogan, o futebol é simples. Em outras palavras, eu também quero dizer que o futebol é óbvio. Quando os treinadores fazem o óbvio, acontece o óbvio. Não adianta tu insistir com um jogador que sabe que não vai render e tu tem outro bem melhor para a posição. Então faz o óbvio. Simples. O futebol é simples. Tem que usar quem está melhor. E isso não é uma crítica só ao Quinteiros. Todos os técnicos no mundo têm seus bruxos, todos. Mas como o Quinteiros está no meu time, como ele é o técnico do time que eu torço, é esses que eu vou estar batendo na tecla. Quinteiros, tira esses caras. Mas eu sei que todos os técnicos no mundo têm seus bruxos, e faz parte. Então, a nós torcedores, só cabe a gente ficar torcendo para o técnico utilizar o menos possível de bruxos. É o que nos resta. Outro jogador que eu também falei nos meus vídeos anteriores. Edenilson. Após acabar o Campeonato Gaúcho, eu disse, o Edenilson não está merecendo uma titularidade. Eu indaguei isso por quê? Porque ele foi o nosso melhor volante no Campeonato Gaúcho. Foi o garçom, foi o que mais desarmou. E era reserva. Como eu disse, eu entendo a birra que algumas pessoas têm com o Edenilson. Hoje muitos não gostaram dele com a faixa de capitão. Eu não vi problema nenhum. Um jogador experiente, que já teve experiência de liderança quando passou para o nosso rival. Vejo muita gente falando, o Edenilson não pode ser protagonista. Não, o Edenilson pode. O que não pode é ele ser o único protagonista. Aí eu concordo. Mas ele ser protagonista com outros, pode sim. Vejo algumas pessoas falarem de forma depreciativa, ele não pode ser protagonista, ele tem que ser coadjuvante. Não, o Grêmio tem que ter o máximo possível de protagonista. É assim que se ganha título. Repito, o Edenilson não pode ser o único protagonista, como era no nosso rival. Quem era o outro protagonista do nosso rival? Patrick? Guerreiro? O Edenilson ficou sobrecarregado jogando com esses caras, porque eles não eram de decisão. O de decisão era o Edenilson. E quase deu um título brasileiro para eles. Então eu digo, o Edenilson pode ser protagonista sim. O que ele não pode é ser o único protagonista. Aliás, nem um time no mundo, se quiser almejar alguma coisa grande, pode ter um protagonista. Nem mesmo somente o Soares. Eu vejo muita gente, o Soares foi o único protagonista no Brasileirão de 2023. Não, o Vila Sante terminou como o melhor volante do campeonato.
Ele foi o melhor volante do campeonato entre todos. O Palmeiras, do que o Flamengo, do que o Atlético Mineiro. Então ele foi o melhor volante do campeonato. O Suárez, sim, foi o maior protagonista. Mas não, gente, ele não foi o único. O Vila Sante gastou a bola no campeonato de 2023. Gastou a bola. Então, resumindo, é isso. O Edenilson pode ser protagonista, sim. Ele só não pode ser o único. E como eu disse, nenhum time no mundo vai à frente com um protagonista apenas. Então, as minhas considerações foram essas, gente. A vitória era fundamental, conseguimos. Eu gostaria que o Quinteiros mudasse esse esquema, tirasse um ponta. Na minha visão, o Grêmio sofreria menos se ele tirasse um ponta e colocasse mais alguém no meio campo. Seja outro meia, seja outro volante. Quer jogar com 4 volantes, com 2 de chegada à frente? Ok, só tira um ponta. Estou dando exemplo. O ideal, sim, é jogar com mais um meia, tirar um ponta. Mas estou dando exemplo que pode ser até um volante, desde que tire um ponta. Porque eu bato na tecla. Fica uma ilha lá na frente, os 2 ponta e o centroavante. Aqui a outra consideração é que eu notei que o Ares e o Edenilson são jogadores que ainda não têm ampla confiança da torcida. E como eu disse no vídeo anterior, a minha eles já provaram. Eu confio muito neles. Respeito o torcedor que ainda não confia, mas ao meu ver eles estão provando a cada jogo que merecem estar no Grêmio, diferente de alguns outros jogadores. E para encerrar o vídeo, agora vamos ao meu top 3 das atuações dos jogadores. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, é ele, né? Volpi, que simplesmente operou 4 ou 5 milagres. Era o jogador adversário cara a cara com ele. 2 lances que ele foi caindo para defender ali, nos pés para não dar rebote. Foi muito bem. Foi talvez uma das melhores partidas que eu vi um goleiro do Grêmio fazer. Não estou falando que foi a maior, não estou falando nem o teor do campeonato, eu sei da importância que teve cada defesa com cada campeonato. Dadas as proporções, foi uma das melhores atuações que eu vi um goleiro fazer no Campeonato Brasileiro. Lembrou os milagres que o Victor fazia em 2008 naquele campeonato que o Grêmio foi vice. Mas o restante do time ajudou o Victor naquele campeonato. Eu gostaria muito que o restante do time do Grêmio ajudasse o Volpi nesse campeonato também. Mas isso passa pelo técnico. Porque eu repito, os jogadores estão se esforçando. Eu nunca comprei aquele discurso lá que o Quinteiros tinha perdido o vestiário. Não comprei mesmo. E a atuação contra o Atlético Mineiro me provou mais ainda. Eles estão correndo, eles querem ganhar. Ninguém está fazendo corpo mole ali. Eles podem estar tendo dificuldade de assimilar algumas coisas que o Quinteiros passa para eles. Mas corpo mole, não. E o segundo melhor em campo, na minha opinião, claro, Edenilson. Fez o segundo gol, mesmo jogando sem um meia para auxiliar ele, ele criou. Ele ficou responsável por isso, por aparecer à frente, por fazer as tabelas. Em vários momentos apareceu ele tabelando como o Zu. Ou seja, nem seria função do Edenilson ser o nosso principal meia. O Quinteiro simplesmente disse, toma, vai, te vira. E ele está se desdobrando para fazer isso. E o terceiro, melhor em campo, que também não é surpresa, acho que muita gente conseguiu ver, Lucas Esteves. Dá para dizer que finalmente o Lucas Esteves estreou pelo Grêmio. Porque agora ele fez uma partida boa, uma partida segura. Como eu falei no vídeo anterior, que o Lucas Esteves era o menos pior, porque os 3 não tinham agradado tanto, né? Mas nenhum dos 3 tinha se destacado até então. Hoje o Lucas Esteves disse, confia em mim. Foi recém uma partida, mas tomara que siga assim. O principal desafogo do Grêmio hoje nas jogadas passou pelo Lucas Esteves. Tomara que ele segure a posição, o Grêmio está precisando ali. Daí fica o Serrote de um lado e ele do outro. E esse foi o meu top 3. Mas a menção honrosa também fica para o Amuzu, jogando demais. Tabelando, dando assistência, indo para cima. Me agradou bastante. Se não fosse, como eu disse, a boa atuação do Volpi, do Edenilson e do Lucas Esteves, ele entraria no meu top 3. Porque jogou demais. Então, uma menção honrosa de um 4º lugar para ele. Estou gostando muito das atuações do Amuzu. Tomara que mesmo que fique mais de um ano no Grêmio. E não sei se vocês acompanharam meus vídeos anteriores, eu falei que talvez venha reforços no meio do ano. Então era fundamental o Grêmio conseguir pontos antes dos reforços, porque não adianta nada os reforços chegarem e o Grêmio estar com uma pontuação do meio de tabela, ou muito atrás dos primeiros colocados. Não, o Grêmio tem que conseguir pontos agora, para quando os reforços chegarem, já está com uma pontuação boa. Então era fundamental ganhar do Atlético Mineiro. Mais do que a atuação, valeu pelos 3 pontos, valeu pela vitória.
Porque até o próprio Quinteiros falou na coletiva que o time tem muito a evoluir, que o time precisa evoluir, que ele não está satisfeito. E realmente, esse é o mínimo. Ver que o Grêmio pode render mais é o mínimo. O Quinteiros tem que ter isso em mente. Sobre os nossos 11, ou na verdade 10, é o que eu digo. Nós temos esse time titular. Precisamos de reforços. Vamos definir o time confiável. Volpe no gol. Na lateral direita, o Rodrigo Serrote. Na zaga, o Wagner Leonardo. E na lateral esquerda, se jogar sempre assim, o Lucas Esteves. O que o Grêmio precisa de reforço é de um outro zagueiro para jogar ao lado do Wagner Leonardo, porque eu disse nenhum dos três agradou. Os volantes é o que o Grêmio está melhor servido, na minha opinião. O Vila Sante, Edenilson, Camilo e Cuejar. É a única posição que eu acho que o Grêmio tem uma peça boa até no banco, porque o Grêmio tem esses 4 volantes confiáveis. Não vai jogar os 4, um vai ficar no banco. E eu confio em qualquer um desses 4. Como eu disse, o Quintero não abre mão de um ponta, mas eu abriria mão e colocaria na frente deles o Monsalve. E o ataque seria o Amuzu numa ponta e o Bright White de centroavante. E aí sim teríamos peça da reposição com o Kik, para quando o Amuzu não puder jogar, e o Arezzo, para quando o Bright White não puder jogar. O Grêmio precisa de apenas um zagueiro para nível de titular, e as outras posições podem ser bons reservas, mas precisamos de grupo. Eu digo sim que com um grupo maior nós podemos disputar total a parte de cima da tabela. Nós temos que ir somando pontos, como fizemos hoje. Próximo compromisso é um jogo difícil contra o Ceará, fora de casa. Temos que levar esse jogo muito a sério. Eu sei que no meio da semana temos a Copa Sul-Americana, mas não podemos descuidar do Campeonato Brasileiro também. Eu espero que jogue os titulares contra o Ceará. E agora sim, encerrando o meu vídeo, eu gostaria de agradecer muito a vocês por eu ter chegado na marca de 500 inscritos. Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês estejam gostando do que eu estou comentando aqui. Só o fato de vocês virem nos meus vídeos, ver a minha opinião, eu fico muito grato, porque eu gosto muito de falar do Grêmio. Então eu só tenho a agradecer a vocês por ter chegado nessa marca de 500 inscritos. Então, novamente, obrigado. Era isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Falou!